mais um elemento que a gente traz quando a gente fala sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Autoridades ucranianas descobriram um grande esquema de corrupção no país, envolvendo a compra de drones militares e sistemas de interferência de sinal a preços superfaturados. Américo Martins, que história é essa? E o quanto que isso compromete nesse momento essa reação ucraniana à invasão russa? Carol, são corruptos ganhando dinheiro com a guerra. É simples assim. O que aconteceu, Carol? Duas agências que combatem a corrupção lá na Ucrânia descobriram um grande esquema de corrupção para compra de drones e também de sistemas que são utilizados para tentar interromper as comunicações entre os russos. São dois sistemas que são muito importantes para os ucranianos nessa questão de tentar defender o seu território. Todos os dias nós vemos os ucranianos disparando centenas de drones contra os russos. Então esses contratos são muitos e são muito importantes, o valor é muito alto. E essas duas agências anticorrupção na Ucrânia descobriram o envolvimento de parlamentares, de membros da Guarda Nacional da Ucrânia e funcionários públicos que ajudavam a fazer esses contratos com os fornecedores. Alguns deles eram contratos milionários, alguns deles ganhavam até 30% de comissão para fazer esses contratos. Gente lucrando de forma corrupta durante a guerra, enquanto seus compatriotas estão morrendo na linha de frente. Agora a história, Carol, não acaba aqui. Por quê? Essas duas agências anticorrupção descobriram este caso apenas 2 dias depois de uma grande polêmica envolvendo o presidente Volodymyr Zelensky e essas agências. O que aconteceu? Essas agências tinham independência por lei. E o presidente Zelensky, de repente, resolveu dizer que o procurador-geral da Ucrânia deveria ser responsável por essas duas agências. Elas perderiam a autonomia total que elas tinham e elas passariam a responder aos procuradores. A Ucrânia tem uma longa história de corrupção, infelizmente, desde a sua independência em relação à União Soviética em 1991. É um dos grandes problemas do país, inclusive na sua relação com a União Europeia, que a Ucrânia aspira a virar parte da União Europeia, que vem demandando o combate à corrupção desde sempre. O Zelensky disse que o procurador-geral era mais equipado para controlar essas agências, mas isso levou a uma grande manifestação popular, justamente porque os jovens na Ucrânia, em especial, sabem desses esquemas de corrupção, sabem da história do país e queriam manter a independência dessas agências. Essas manifestações foram tão fortes que o Zelensky recuou e aprovou-se uma nova lei restabelecendo a independência dessas duas agências. 2 dias depois, eles fazem esse anúncio. É possível, inclusive, que membros do partido do Zelensky no parlamento estejam envolvidos nesse esquema de corrupção. Ninguém está dizendo que o Zelensky tenha qualquer coisa a ver com isso, ninguém diz que ele ou o governo diretamente estejam envolvidos nesses esquemas, mas aconteceu esse movimento, aconteceram as manifestações contra o corte da independência dessas agências e eles descobriram esse grande esquema de corrupção, que continua, e eles continuam investigando. Você me perguntou que impacto isso pode ter na guerra. Pode ter um impacto no moral dos militares ucranianos, porque é justamente isso. Como uma notícia dessas bate na linha de frente? Os políticos em Kiev, através de corrupção, lucrando com uma guerra, enquanto seus compatriotas estão morrendo na linha de frente. E para complementar tudo isso, Carol, esta é uma semana crucial na guerra, porque como você antecipou agora há pouquinho, é a semana em que o Donald Trump promete impor novas sanções contra a Rússia, caso os dois lados não comecem a dar sinais claros de que querem uma saída diplomática para o conflito. Então, além de muita morte, de muita violência, de pressões diplomáticas, nós temos também agora um grande caso de corrupção dentro do governo da Ucrânia. Inacreditável, né, Américo? E aí alguns pontos para a gente finalizar aqui a nossa conversa, já para a gente passar para um próximo assunto, mas
quando a gente traz essa questão de um esquema de corrupção, o quanto que isso tende a fragilizar a Ucrânia internamente. Uma perda, por exemplo, de apoio ao atual presidente, o Volodymyr Zelensky, e, ao mesmo tempo, quanto que isso pode comprometer esses trabalhos de negociação para o fim do conflito, já que nessa semana temos um enviado especial de Washington a Moscou nessa tentativa de conversas com Vladimir Putin. Em primeiro lugar, Carol, a corrupção tem que ser combatida na Ucrânia e em qualquer lugar. Então, por isso que essas agências anticorrupção têm que trabalhar mesmo durante a guerra. Então, é fundamental o trabalho que eles estão fazendo. O segundo ponto é que vai depender muito, essa questão da fragilização ou não do lado ucraniano, de quantas pessoas estão envolvidas nesse grande esquema, se existem outros esquemas, se isso bate diretamente no governo. Até aqui, fala-se em membros do parlamento e figuras na burocracia do Estado, mas não o governo, não gente diretamente associada, por exemplo, ao Zelensky. No início da guerra, nós já tivemos outros casos de corrupção em outros momentos envolvendo compra de armamentos, mas aparentemente num esquema menor e, crucialmente, você colocou nesse ponto, Carol, não no momento de tanta tensão. No momento em que o mundo tenta colocar mais pressão nos russos para aceitarem uma saída diplomática, e isso acontece, o que pode sim fragilizar os ucranianos. Mas isso vai depender do tamanho dessa corrupção e do envolvimento direto de membros do governo ou não. Até aqui não temos esse envolvimento direto, mas nós temos sinais claros, por exemplo, da União Europeia de que a corrupção tem que ser combatida, porque no final das contas, Carol, isso fragiliza também o apoio que a Ucrânia recebe dos outros países, porque Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, vários países estão liberando dinheiro, estão liberando armamentos, estão dando ajuda financeira e humanitária para a Ucrânia. E quando acontece um caso de corrupção, sempre vai existir a dúvida se o dinheiro utilizado nessa corrupção veio de fora ou não. Ou seja, os países que contribuem para o esforço de guerra da Ucrânia vão ter dúvidas a partir de agora como esse dinheiro está sendo utilizado, porque tudo que eles não querem é que o dinheiro não seja utilizado na linha de frente, seja desviado por corruptos dentro do sistema. Mais um fator para dificultar ainda mais um cenário extremamente complicado desse conflito. Américo Martins, obrigada, trazendo para a gente fatos de análise aqui no Novo Dia. Até mais, Américo.